Olá, eu sou a Gabriela do Mundo à Frente e hoje a gente vai conversar sobre brasileiros com dupla cidadania que vêm morar em Portugal. É como se eu fosse uma residente daqui mesmo, natural daqui mesmo, não tem diferença nenhuma. Para mim foi ótimo por causa do trabalho, né? Agora eu tenho contato de trabalho, como eu falei, eu tenho mais direitos. Eu acho que ajudou muito realmente essa questão da entrada, de ser tudo muito mais fácil. Em uma semana estava tudo resolvido. E a gente sabe às vezes que é uma burocracia muito grande vindo como brasileiro. Então você ter a cidadania, foi sensacional. Assim, engraçado, quando eu fiz isso há 8 anos atrás, eu não imaginava que ia ser de tão valia para mim hoje. Você que tem a oportunidade, não deixe de aproveitar essa oportunidade. Dentro da União Europeia, os cidadãos europeus podem circular livremente. Não existem barreiras, basicamente pode entrar, sair e viver nesses países dentro da União Europeia sem muitos problemas. Na prática não faz diferença ser cidadão alemão, ou italiano, ou belga, ou francês na hora que se vem para Portugal. Está todo mundo regido debaixo da mesma lei, que é a Lei número 37/2006, de 9 de agosto. Assim como familiares de cidadãos da União Europeia, familiares de portugueses também estão inclusos na mesma lei. Portanto, se você é um cidadão brasileiro que tem cidadania também italiana e quer vir para Portugal, se liga que nesse vídeo eu vou falar sobre isso. Quando você entrou em Portugal, ainda estava só com o passaporte brasileiro. E como é que foi essa entrada? Tranquila, muito tranquila. É assim, muita gente me botava medo, porque estava eu, meu marido e meu filho, e a gente entrou pela Espanha, mas não perguntaram absolutamente nada. Entramos os 3 com passaporte de turista brasileiro e tal, e chegamos aqui, depois fui ao CEF, dei a entrada, tranquilo. Eu não sei por conta de eu ser português se foi mais fácil, porque eu cheguei com o meu cartão cidadão, vim com o passaporte brasileiro. O passaporte português estava vencido, eu falei, já tenho cartão português. Todos nós 4, eu, minha esposa e meus 2 filhos, viemos com o passaporte brasileiro como turista. Entrei pela fila dos estrangeiros, nós 4, comprei ida e volta, ele nem indagou nada, automaticamente entrei e não voltei mais, lógico. Para começar, se você é um brasileiro com cidadania portuguesa e quer vir para cá, não vai ter muitas dificuldades, aliás, só facilidades. Afinal, você é cidadão do país e eles não vão te negar acesso a moradia, trabalho, saúde, enfim, todos os serviços que um cidadão daqui possui. Eu, apesar de ser português, eu não tinha o NIF, porque eu tirei o cartão cidadão no Brasil. No Brasil, quando você não mora em Portugal, você não tem o NIF. Fui na loja de cidadão, eles pediram o comprovante de morada. E eu fui na junta de freguesia de Aradas, onde eu moro hoje, onde é o apartamento do meu irmão, e eu solicitei. Sou português, estou vindo moro no apartamento do meu irmão e eu queria, eu não lembro o nome, mas eu acho que é um atestado de residência. Atestado de morada. Atestado de morada. E eles me deram. Acho que no mesmo dia, no dia seguinte, eles deram atestado de morada para mim, para minha esposa e para meus filhos. E aí, com isso, eu fui na loja do cidadão, aí sim, adquiri o meu NIF, meu número de segurança social, eu e meu filho. Basicamente, a primeira coisa que você tem que fazer assim que chega em Portugal é achar um local para ficar. Você vai poder comprovar com o seu contrato de aluguel ou de venda e compra, ou então você pode ir na junta da freguesia e pedir por um atestado de morada. O atestado de morada custa mais ou menos 5 euros, leva em torno de 1 a 3 dias úteis para ficar pronto e tem validade de 30 a 90 dias, dependendo da junta e dependendo da finalidade que você vai usar o documento. Se você tirou a sua cidadania no Brasil, então você provavelmente tem um cartão cidadão sem o NIF. Então você vai ter que ir até as finanças, vai levar o seu cartão cidadão atual e o seu comprovante de morada, e aí eles vão fazer um NIF para você. O custo deveria ser de graça, mas se você for nas finanças que ficam dentro da loja do cidadão, pode custar até 10,5 euros. Então, a minha recomendação, como eu já falei em outro vídeo, é que você sempre resolva o seu NIF nas finanças que ficam do lado de fora da loja do cidadão. Assim você faz gratuitamente. O documento fica pronto na hora. Caso você não tenha o número de utente, ou até se você já tiver o número de utente, vá até um posto de saúde de onde você estiver morando para poder se cadastrar e ser designado a você um médico de família. É ele que vai lhe atender, ele é tipo um clínico geral, e dele você vai ser encaminhado para outros médicos. Você vai fazer o seu cadastro, é gratuito, só leve o seu comprovante de morada e o seu cartão cidadão, e na hora eles já vão resolver tudo. Quando você já tiver com tudo certo, você vai atualizar o seu cartão cidadão para ter todas as informações nele. E aí você vai ter que ir até o IRN, que é o Instituto de Registros e Notas,
para que eles façam o novo cartão cidadão para você. Isso tem custo de 15 euros e pode levar até 7 dias úteis para o cartão chegar na sua residência. A validade dele é de 5 anos, se você tiver feito ele antes dos 25 anos. A partir dos 25 anos de idade, o cartão cidadão passa a valer 10 anos. Agora eu vou falar sobre brasileiros com dupla cidadania de outros países da União Europeia que não seja Portugal. Na verdade, antes de eu vir para cá, eu estava na dúvida se eu vinha com o brasileiro ou com o italiano. Essa dúvida surge porque a gente não está acostumado, não é o nosso país, Portugal. E obviamente que realmente o da Itália vale mais a pena. Até tem uma fila específica que nem tem muita gente e você só passa o passaporte tem o chip eletrônico, ele reconhece e você entra, não precisa justificar nada para ninguém, ninguém te pede absolutamente nada. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha feito todo o processo para a obtenção do passaporte italiano lá em São Paulo, no consulado italiano, mas não tinha dado tempo de ficar pronto. Quando eu entrei aqui na Europa, entrei por Madrid, fiz a imigração com o passaporte brasileiro. Depois que eu já estava aqui há um mês, mais ou menos, que foi chegar o meu passaporte italiano e aí eu pude tratar da minha legalização aqui. Esses brasileiros podem ficar até 3 meses sem ter que prestar conta, sem ter que falar nada, justificar nada para o governo português. Pode chegar, tirar o NIF, abrir conta no banco, trabalhar com o contrato, tudo certinho. A partir de 3 meses, você tem 30 dias para poder se regularizar. E se você não fizer isso, você pode pagar multa. Multa que, inclusive, é bem pesada. Então, se você quiser resolver antes dos 3 meses, tudo bem, nada te impede, mas a partir de 3 meses você tem sim que se cadastrar na Câmara Municipal para fazer o certificado de registro de cidadão da União Europeia. O processo não foi feito no CEF, como geralmente muitos imigrantes fazem. Nós tivemos que vir aqui na Câmara Municipal. O meu companheiro Júnior teve que fazer uma carta como se fosse uma carta de responsabilidade, atestando que nós estávamos morando com ele e tudo. Foram 15 euros para mim, 7,5 euros para o meu filho e em menos de meia hora já estávamos com certificado de residência aqui de cidadão europeu. Leve o seu bilhete de identidade ou passaporte. Lá você vai fazer uma declaração sobre compromisso de honra de que você está trabalhando ou de que você tem recursos suficientes para você e para sua família e que você tem seguro de saúde, caso o seguro de saúde também seja exigido para portugueses que vão para o seu país de origem, ou de que você está estudando aqui em Portugal e que você tem recursos suficientes para cuidar de você e da sua família e que também tem um seguro de saúde. Esse termo, sob compromisso de honra, significa que você vai lá assinar um papel dizendo que você está trabalhando ou que você está estudando e eles, na teoria, podem só aceitar a sua palavra. Ou seja, é a sua palavra e ponto final, não precisa de nenhuma outra prova. Mas eles podem sim, se eles quiserem, pedir que você mostre um contrato de trabalho, ou que você mostre a sua conta, ou que você mostre uma matrícula de que você está estudando em algum local aqui de Portugal. Precisei, na verdade, comprovar que eu estava estudando, porque ou eles pediam a renda, mas acabaram não pedindo a renda justamente porque eu mostrei já o comprovante da universidade, eles acabaram nem pedindo uma renda. E a curiosidade é com relação ao PB4, que eu acabei utilizando o PB4, mesmo tendo entrado com o passaporte italiano. O PB4 é pelo Brasil e eles aceitaram, justamente por eu ter os 2 passaportes. Esse certificado de registro custa 15 euros, mas se for para criança de até 6 anos, custa 7,5 euros. Fica pronto na hora e tem validade de 5 anos. Se for fazer um certificado de registro para um familiar que também tem a cidadania europeia, é basicamente a mesma coisa. Se esse familiar depende de você, só vai ter algumas diferenças. Pode ficar até 3 meses residindo sem ter que fazer nenhum tipo de burocracia ou alguma documentação. A partir dos 3 meses também tem que fazer o certificado de registro e pode ser cônjuge, filhos menores de 21 anos, filhos maiores de 21 anos que comprovem que ele está a cargo de você, ou então os pais, desde que eles também tenham como comprovar que dependem de você. Para isso, vá até a Câmara Municipal, onde também se faz o registro para o cidadão da União Europeia. Leve o passaporte ou bilhete de identidade do familiar. Levar um documento que comprove a relação familiar, tal como certidão de nascimento ou de casamento. Se for do Brasil, sempre dia inteiro teu e apostilada. Se for um cidadão de Portugal, pode ser o assentamento do casamento. Levar o certificado de registro do cidadão da União Europeia ao qual estão se reunindo. Se for filho maior de 21 anos de idade, tem que levar algum documento que comprove que o filho está a cargo. E se for algum outro tipo de parentesco, levar um documento que comprove que o parente depende dele, depende do cidadão da União Europeia. Ou, por acaso, se for por um motivo de doença, também levar alguma coisa que comprove que a pessoa precisa mesmo do cidadão da União Europeia para viver aqui, precisa estar aqui junto com ele. O custo é de 15 euros, se for para criança de até 6 anos, é 7,5 euros, fica pronto na hora e tem validade de 5 anos. A partir do momento que eu estive com esse documento, com esse certificado em mãos,
Fui nas finanças, tirei o meu NIF, depois eu já consegui fazer o meu cadastro no centro de saúde também e já tenho o número da Segurança Social também. Como eu tenho um filho mais novo e que já estava na creche, eu consegui o meu número da Segurança Social por meio do Otávio. Agora, se o seu familiar não for cidadão da União Europeia, tal como acontece com muitos brasileiros que têm cidadania ou portuguesa ou italiana, precisa trazer, por exemplo, um cônjuge ou um filho que é brasileiro, o caso é diferente desses que eu falei. O que vai fazer não é certificado de registro, é cartão de residência. Atenção que não é reagrupamento familiar o nome do processo, é fazer cartão de residência para cidadão de Estado terceiro, familiar e cidadão da União Europeia. Não é reagrupamento familiar. Eu tenho que bater nessa tecla, pois muita gente chama por reagrupamento familiar e é capaz que na hora que for agendar no CEF, vai agendar como reagrupamento familiar e acaba agendando para um processo errado, pode perder tempo, pode perder dinheiro e também pode demorar mais tempo, porque reagrupamento familiar é um processo diferente do cartão de residência, pode ser que tenha vagas antes para o cartão de residência e você vai acabar perdendo tempo. Então, quando for ligar para agendar, sempre agende procedimentos pelo nome correto, ok? O cidadão de Estado terceiro, que é o cidadão de fora da União Europeia, ele vai entrar como familiar do cidadão da União Europeia no aeroporto. A partir dos 3 meses tem 30 dias para se regularizar e aí isso é resolvido no CEF. Você vai agendar para fazer o cartão de residência no CEF, previamente, e aí vai ter que levar os originais e cópias de tudo que eu vou falar agora, tá bom? Eles podem entregar na hora ou você pode levar e imprimir um formulário para pedir o cartão de residência, tem que levar o cartão cidadão ou o certificado de registro ou bilhete de identidade ou passaporte do cidadão a quem você está se reunindo e cópia, levar o passaporte válido do cidadão do Estado terceiro e cópia das páginas de identificação e dos carimbos. A página de identificação não é pedido na lei, mas às vezes eles pedem de qualquer maneira, então recomendo levar. E aí agora vai ser a partir do grau de parentesco. Se for casado, tem que levar a certidão de casamento, de inteiro teu, apostilada se for do Brasil, ou assentamento aqui de Portugal. Se for filho menor de 21 anos, tem que levar a certidão de nascimento, e se for maior de 21 anos, tem que levar a certidão de nascimento, lembrar de ser apostilada, e também levar um certificado de que ele está matriculado em alguma instituição de ensino em Portugal. Se for pai ou mãe do cidadão da União Europeia, tem que levar a certidão de nascimento do cidadão da União Europeia. E se o pai ou mãe for menor de 65 anos, tem que levar algum documento que comprove que o pai é dependente desse cidadão. Pode ser uma declaração do imposto de renda do cidadão da União Europeia, onde tem o nome dos dependentes e dentre eles esteja o nome dos pais, do pai ou da mãe, assim como transferências bancárias para contas do pai ou da mãe, que prove que você todo mês manda algum dinheiro para sustentar os pais. Se for pai ou mãe do cônjuge do cidadão da União Europeia, tem que levar a certidão de nascimento apostilada do cônjuge do cidadão da União Europeia, o cartão de residência do cônjuge, e se o pai ou a mãe for menor de 65 anos de idade, tem que levar aqueles documentos que eu falei que comprove que os pais são mesmo a cargo do filho dele. Pode ser o comprovante do imposto de renda, transferências bancárias, alguma coisa que tem como comprovar que aquele pai ou mãe depende do filho. Também levar 2 fotos 3x4. O documento custa 15 euros, 7,5 € para crianças com menos de 6 anos. O prazo para ficar pronto é em até 3 meses após feito o pedido e tem validade de 5 anos. O familiar já vai sair do CEF com um papelzinho, um protocolo, para que ele, se precisar, já use para mostrar que está dentro da regularidade, que está à espera do cartão de residência. Mas não é recomendado que nesses 3 meses antes do cartão chegar, a pessoa trabalhe ou saia de Portugal. Isso foi uma informação que uma pessoa que passou pelo procedimento recentemente falou, que foi o que as pessoas do CEF lá indicaram, para não trabalhar nem sair do país. Após 5 anos residindo legalmente, o cidadão da União Europeia e os familiares podem pedir o certificado de residência permanente. Isso é resolvido no CEF e tem que ser agendado previamente, antes do certificado de registro ou do cartão de residência vencer, que é que eles chamam caducar. Então, antes de caducar, tem que ir atrás de resolver isso. O cidadão da União Europeia e os familiares que também sejam cidadãos da União Europeia precisam de passaporte ou bilhete de identidade e respectivas cópias, 2 fotos 3x4, e se tiver alterado a morada nesses 5 anos, vai ter que também levar algum atestado da junta da freguesia ou comprovante de que você se mudou, alguma coisa assim para que eles possam atualizar o cadastro. Vai custar 15 euros e pode levar até 15 dias para poder ficar pronto a partir da data em que foi feito o pedido. Não tem prazo de validade, mas se o cidadão passar 2 anos seguidos fora de Portugal, ele pode perder esse direito. Já para os cidadãos de Estado terceiro que sejam familiares de cidadãos da União Europeia, que é o caso de brasileiros casados com cidadãos da UE, é o seguinte: levar o passaporte, o bilhete de identidade válidos e cópia deles e o cartão de residência,
2 fotos 3x4. Se for cônjuge, tem que levar uma certidão de casamento atualizada para mostrar que ainda estão casados. Se for familiar por união de facto, tem que levar documentos que comprovem que continuam juntos, assim como o cartão de residência do companheiro e respectivas cópias. Se a residência tiver sido alterada nesse meio tempo, então tem que levar algum documento que comprove a nova morada e cópia. O custo é de 15 euros, pode levar até 3 meses para ficar pronto e também não tem prazo de validade. Mas o cidadão pode perder esse direito à residência permanente caso ele passe 30 meses consecutivos fora de Portugal. Para concluir, a pergunta é possível perder o direito de residir em Portugal sendo cidadão da União Europeia ou familiar de cidadão da União Europeia? A resposta é sim, mas para isso você tem que fazer coisas muito graves. Na lei diz que o cidadão para ser expulso tem que representar uma ameaça muito grande à ordem pública, à segurança pública ou à saúde pública. Eles dizem que o cidadão tem que ser uma ameaça real, atual e suficientemente grave para que a pessoa saia. É muito difícil que isso aconteça. Se você fizer tudo dentro da lei, você não vai ter nenhum motivo para não viver mais em Portugal. Preconceito, eu não sofri nenhum preconceito, não. Pelo contrário, eu vejo algumas pessoas falarem isso, mas eu acho que eles gostam tanto do brasileiro. Graças a Deus não tive problema quanto a isso, não. Até meus filhos na escola, a gente achou que poderia ter algum certo tipo de preconceito, mas se adaptaram bem, os amigos, os coleguinhas, uns convidam os outros já para ir para aniversário. Graças a Deus não tive problema quanto a isso. Teve uma vez uma portuguesa que viajou conosco para a Irlanda, num projeto que a gente tem na universidade. E daí quando ela falou, nossa, mas como assim? Você vai entrar por essa fila e tal? Eu falei, não, é que eu também tenho a cidadania italiana. Ela, então você é um italiano falso, porque você não consegue nem falar quase nada em italiano e você tem a cidadania italiana. Daí eu expliquei toda a situação para ela. E aqui nos órgãos públicos, tanto quando eu fui tirar o NIF, quando eu fui tirar o certificado de residência, eles acham muito estranho. Eles pegam o passaporte italiano, eles veem que você fala em português e que você fala em português do Brasil. Aí eles pegam o passaporte italiano, eles olham para ver se não tem um visto. Daí eu expliquei, como assim? Tipo, se eu sou cidadão italiano, eu preciso de visto para estar na União Europeia? Daí eles, tá, é verdade. Porque eles ficam talvez com o pé atrás e não conseguem entender muito bem como que você tem 2 cidadanias, né? 2 nacionalidades. Eu trabalho com portugueses e meus vizinhos aqui são portugueses também, os amiguinhos do meu filho. Graças a Deus, com a gente não aconteceu nada, nunca teve preconceito, ninguém nunca xingou a gente ou diminuiu a gente por conta disso. Nada, nada. Eu dou graças a Deus mesmo por isso. O que causa mesmo é um estranhamento a princípio quando eu apresento o meu documento de identificação. Muitas vezes eu ando com o meu passaporte e aí as pessoas me ouvem falando e dizem é brasileira, mas tem cidadania italiana, então acaba tendo essa confusão. Mas nunca eu tive nenhuma situação de preconceito, nada do tipo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu fiz um post no blog onde tudo que eu falei aqui está bem detalhado, então acho que também pode te ajudar. Então qualquer coisa, dá uma corrida lá, vê lá o que foi que eu escrevi. Comenta abaixo se tiver alguma dúvida que eu ajudo no que for possível. Grande beijo pra você e até a próxima. Tchau!